Filipenses 4, a partir do versículo 2 até o versículo 9, será a leitura do texto, mas o sermão se dará do versículo 6 ao versículo 9. Filipenses 4, a partir do 2, a leitura. Diz assim o Senhor nosso Deus. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus, tua palavra está diante de nós, para nós ouvirmos o Senhor falar conosco agora pela pregação. Que o teu Santo Espírito, como já foi rogado pelo teu servo, venha a bradar deste púlpito. Que os corações aqui sejam atingidos de forma impactante pela palavra do Senhor. Que não haja, de forma alguma, falta de atenção ou de reverência à tua palavra, mas que atentamente, com toda a diligência, com todo o cuidado, o teu povo ouça a tua palavra e venha, ó Deus, a entender de uma vez por todas que só há paz verdadeira se ela for vinda do Senhor. E é somente com essa paz do Senhor que possamos encerrar qualquer conflito. Oramos assim, ó Deus, com a bênção do Senhor sobre a pregação. Em nome de Jesus. Amém. Imagine todas as pessoas vivendo o presente. Imagine que não houvesse nenhum país, nenhum povo. Não é difícil imaginar. Nenhum motivo para matar ou morrer. E nem religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Imagine que não há posses. Eu me pergunto se você pode. Sem a necessidade de ganância ou fome. Uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas partilhando todo o mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Eis a letra de uma das canções mais conhecidas do século passado, que tinha o seu compositor como objetivo passar aqui a ideia de uma busca por uma paz mundial, uma paz que uniria todos os povos, de tal maneira que os conflitos acabariam, as guerras cessariam e apenas a harmonia, a paz entre as nações reinaria. Esse conhecido compositor, não à toa, foi também conhecido como ser um promotor, um homem, um indivíduo que promovia o pacifismo, em busca dessa tão sonhada paz. Mas se você conhece a letra e prestou atenção aqui nela, você percebe que ela não menciona
como essa paz pode ser alcançada verdadeiramente, ou colocando melhor, todas as formas que ele trata dessa paz, em nenhum momento ele aborda como ela pode ser obtida pela única maneira que ela pode ser de fato obtida. Pelo contrário, todas as formas de alcançar essa paz são inúteis, são de forma alguma suficientes para que ela venha de fato a ser alcançada. E por que as pessoas, não somente este compositor famoso, mas tantas outras, até mesmo ímpias como ele, falam dessa paz, falam desse desejo de ter um cessar de conflitos, de uma harmonia entre os povos? Isso é comum, sim, porque a verdade, meus irmãos, é que desde a queda do homem, uma das consequências foi esse verdadeiro conflito, essa briga entre as pessoas, uma desavença entre os homens, fruto da desavença para com o nosso Criador, para com o nosso Deus. Uma vez caídos e distantes do Senhor, inevitavelmente entramos em conflitos uns com os outros. E da mesma forma que para haver esse tipo de retorno à harmonia, uma pacificação entre as pessoas, é necessário buscar a paz que a Bíblia prescreve. É importante nós entendermos que antes de buscarmos a harmonia com o nosso próximo, precisamos buscar a paz com o nosso Deus. É justamente sobre isso que o texto está tratando essa noite, meus irmãos. A principal razão de existir tanto conflito no mundo, inclusive ainda na igreja, é a falta de paz com Deus. A principal razão de existir tanto conflito no mundo, inclusive na igreja, dentro do contexto da igreja visível, é a falta de paz com Deus. Veremos isso em 2 pontos. Versículos 6 e 7, veremos que para nós usufruirmos, gozarmos dessa paz com Deus, precisamos confiar em Deus. Versículos 6 e 7. E nós, para usufruirmos e nos regozijarmos e estarmos usufruindo dessa paz, precisamos também, nos versículos 8 e 9, termos a nossa mente dominada por Deus. Precisamos confiar em Deus, versículos 6 e 7, e precisamos também ter a mente dominada por Deus, versículos 8 e 9. Volte seus olhos ao texto, versículo 6, assim diz o Senhor. Não andeis ansiosos, só a primeira parte, de coisa alguma. Você lembra do contexto? Inclusive eu li aqui com o interesse de você rememorar o que o apóstolo Paulo está falando anteriormente a esse versículo 6. O início do capítulo 4, a partir do versículo 2, Paulo está tratando de um problema na igreja de Filipos. Há um conflito ali entre 2 mulheres, entre 2 irmãs em Cristo. Sim, irmãs em Cristo. Paulo não deixa dúvidas que elas eram de fato convertidas ao Senhor. Não apenas isso, essas mulheres eram reconhecidas pela igreja e pelo próprio apóstolo Paulo como mulheres cooperadoras do Evangelho. Elas trabalhavam e serviam à igreja de Filipos e ao reino de Deus como um todo. Todavia, agora estava acontecendo um conflito tão sério que foi necessário a mediação do próprio apóstolo Paulo. Ele precisou não apenas falar a respeito, mas até mesmo escrever uma carta onde mencionava o nome das 2. E ele começa a fazer isso como um pastor que está apelando às almas dessas mulheres. Ele diz no versículo 2, eu rogo a Evódia, eu rogo a Sintique, para que vocês venham a pensar concordemente no Senhor. Venham agora andar em harmonia, acabar com este conflito. E posteriormente a esse rogo de Paulo, ele também menciona aqui outras características, outros meios, melhor dizendo, para que essa pacificação venha a acontecer. Dentre eles, a ajuda de um cooperador, de um auxiliador ali, que serviria para essa união novamente ocorrer. Portanto, quando ele chega ao versículo 6, você precisa ter isso como um plano de fundo, o que eu acabei de explicar. Paulo, quando afirma sobre não andarmos ansiosos de coisa alguma, ele está tratando, nesse contexto, de um conflito dentro da igreja de Filipos. Esse é o foco do apóstolo Paulo aqui.
Ele está abordando uma problemática bem prática de duas mulheres que estão conflitando na igreja. Elas não estão em paz, elas estão em briga, em guerra. Aí ele afirma no versículo 6 agora: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em outras palavras, parem com essa ansiedade, ou ainda, parem de se preocupar. A palavra ansioso aqui no original significa alguém que está atribulado, com preocupações. A ideia, literalmente, é de ser puxado em diferentes direções, ou despedaçado. A imagem é de sofrer a tensão de suas esperanças puxando na direção oposta. A pessoa em tal situação se sente como se estivesse sendo rasgada, a ponto de romper-se. A palavra na língua inglesa que dá origem à palavra preocupar, o verbo preocupar, tem como raiz a palavra estrangular. E essa, meus irmãos, ela é uma boa imagem para o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Porque é justamente isso que o estresse faz. Ele sufoca a vida interior. E muitas vezes, até mesmo atingindo o nosso físico, roubando-nos a paz. A preocupação extrai a vida do coração, estrangulando toda a alegria de viver. Estar ansioso é viver preocupado, temeroso e angustiado. E essa ansiedade compromete nossa fé nos propósitos soberanos de Deus. Dessa forma, a ansiedade rouba nossa alegria. Quando Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, trata-se também aqui, não apenas de um conselho, mas de uma ordem, no imperativo. Embora para você isso possa parecer estranho, como o apóstolo Paulo poderia estar dando uma ordem aqui, afirmando categoricamente que os crentes não podem ser ansiosos, é justamente o que ele está fazendo aqui. É uma ordem para a igreja de Filipos e também para toda a igreja em todos os tempos. Ser ansioso, de acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com a palavra de Deus, com esse contexto aqui, é ser desobediente a Deus. A preocupação demonstra que não estamos confiando que Deus está no controle. Isso revela que não temos certeza de que Deus proverá aquilo de que precisamos em seu tempo perfeito. Preocupação é encarar os problemas confiando em si mesmo, ou com autopiedade, ou as duas coisas, em vez de confiar no Senhor. Preocupar-se, nesse sentido aqui que o Paulo coloca, é não crer nas promessas de Deus que Ele revela na sua palavra. Por favor, não entenda isso de forma equivocada. É claro que isso não significa dizer que não existe um sentido em que nós podemos nos preocupar, no sentido em dar atenção aos nossos problemas. É claro que a Bíblia não é contra isso. Quando você usa a palavra preocupação nesse sentido de estar atento aos problemas que você enfrenta, dar atenção a esses problemas e tratá-los. Mas o sentido de preocupação aqui, de ansiedade, é essa falta de confiança em Deus e na sua bendita providência. Paulo enfatiza que os crentes não podem, não devem se sentir sufocados e privados de paz e alegria. Não devem ficar ansiosos e preocupados. Esse ensino do apóstolo Paulo, aqui no versículo 6, é o mesmo ensino do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 6, 25, que vocês escutaram recentemente, mais uma vez. O sermão pregado recentemente pelo nosso pastor, lá em Mateus capítulo 6, do 25 ao 34, você lembra? O que o próprio Senhor Jesus fala: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Jesus, ele combate o pecado da ansiedade de maneira muito firme e contundente naquele capítulo. Aquele capítulo que está dentro, inserido no contexto do Sermão do Monte. E quando o Senhor fala sobre ansiedade, Ele não trata a ansiedade como se fosse simplesmente fosse uma doença, se fosse alguma coisa meramente comportamental, mas é algo que tem uma raiz muito mais profunda. Jesus e o seu apóstolo, o apóstolo Paulo e toda a Bíblia, trata a ansiedade pelo que ela é. A ansiedade é pecado. Pecado. Mas aquele mesmo texto que o Senhor mostra
o pecado da ansiedade, ele também nos dá ali ferramentas, remédios espirituais para nós tratarmos esse pecado. Se você bem lembrar, ele vai falar sobre nós observarmos toda a criação e ver como Deus cuida da sua criação, de como Deus cuida dos pássaros, das plantas, dos lírios, de como Ele cuida de tudo quanto Ele fez. E uma vez que nós olhamos para toda a criação e vemos a boa mão do Senhor cuidando disso tudo, não apenas Ele criou, mas Ele preserva toda a criação, nós devemos pensar da seguinte maneira: se o meu Criador, que também é o meu Senhor e Salvador, cuida de toda a criação, quanto mais de mim, quanto mais do seu povo. Se Ele cuida daquilo que é menos importante, o que Ele fará por aquilo que é mais importante? Percebe? O próprio Cristo aponta o pecado da ansiedade, mas nos dá as ferramentas para nós lutarmos contra este pecado. Sim, irmãos, pecado. Não permita que a psicologia ou qualquer outra coisa defina o que é ansiedade. Veja como a Bíblia trata a ansiedade, de forma explícita. Pecaminoso, é algo pecaminoso. E eu pergunto a você nessa noite, é assim que você tem andado? É assim que você tem se comportado nos últimos tempos? Mesmo ouvindo sermões após sermões que tratam do pecado da ansiedade, e mais uma vez ouvindo sobre isso, você ainda permanece ansioso, nesse sentido que o apóstolo Paulo aborda aqui? Uma preocupação tal que te sufoca, que te estrangula, que você se sente como se estivesse sendo despedaçado, colocado, sendo puxado em direções opostas? Achando que Deus não cuida de você, que tem lhe faltado algo? E de fato, pode estar faltando alguma coisa na sua vida. Alguma coisa que você já pediu muito a Deus e aquilo não aconteceu ainda, e pode ser que nunca aconteça. Mas mesmo que não aconteça, irmãos, não temos motivos, se estamos em Cristo, para estarmos ansiosos. Não há razão para nós andarmos de ansiedade em ansiedade, uma vez que Deus já nos proveu tudo no seu amado. Já temos todas as coisas em Cristo Jesus. Por isso Paulo pode afirmar aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma. De coisa alguma. Não é a falta de um relacionamento, não é um problema com um filho, não é a falta da saúde, nada disso. Por mais que possuam a sua seriedade, devam ser tratadas com atenção, cada uma dessas coisas. Nada disso deveria ser suficiente, não pode ser suficiente, de fato não é, para causar essa ansiedade, essa falta de confiança no Deus da providência. Ele cuida de nós, Ele tem cuidado do seu povo. E o simples fato de você estar hoje aqui, mais uma vez, ouvindo um sermão acerca desse assunto, que também trata desse assunto, é mais uma demonstração do cuidado dele com a sua alma, com a sua vida. Em seguida, o apóstolo Paulo, a semelhança do Senhor Jesus Cristo, ele também mostra o caminho para nós combatermos o pecado da ansiedade. Veja como Paulo vai tratar isso, ele diz em seguida: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Nesse contexto, essas orações envolvem o que está causando a ansiedade e roubando nossa paz de espírito. E note como o apóstolo Paulo, ele contrasta aqui, ele faz uma antítese entre a palavra tudo e coisa alguma. Veja, versículo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em seguida ele fala: em tudo, porém, aí vai falar sobre as orações. Não fique ansioso por coisa alguma, mas em tudo, você deve apresentar diante do Senhor Deus as suas orações. Devemos orar por tudo. Tudo carrega a ideia de toda situação preocupante que ameaça a paz de Deus. E veja que Paulo, ele emprega aqui pelo menos 4 termos para se referir à oração. A própria palavra oração aqui, que é um termo mais geral, de forma
usado de maneira mais geral na Bíblia para se referir à intercessão junto a Deus. Palavra padrão que engloba todos os tipos diferentes de aspectos da oração, como adorar a Deus, confessar os pecados, ações de graças, petições, tudo está dentro da oração. Depois ele especifica aqui falando da súplica, que vem de uma raiz, significa carecer, ou ser privado de, ou ter falta de algo. Isto é, as áreas específicas em que nos falta alguma coisa irão naturalmente criar tensão e preocupação. Por isso devemos levar ao Senhor as nossas súplicas. É levar a Ele súplicas por causa dessas orações. Terceiro, ação de graças. Toda oração verdadeira será marcada pela gratidão. A oração não é apenas uma série de súplicas, de petições a Deus, mas também engloba ações de graças. Oramos ao nosso Deus sendo grato pelo que Ele já nos concedeu e tem nos concedido em Cristo Jesus. Percebe como isso é também um combate à ansiedade? Porque quando você começa a levar sua voz em oração a Deus e começa a ter um momento de ação de graças, você vai lembrando, vai trazendo à tua memória a lembrar de tudo que Deus fez já por você. E uma vez que você faça isso, você terá também maior força para lidar contra a ansiedade. Lembrando do que Deus já fez por ti, pensando assim, se Deus já cuidou de mim nisso e naquilo outro, já tem feito tudo isso por mim, por que eu estou ansioso nesse momento? Qual é a razão que eu tenho para ficar ansioso se Deus já tem feito tudo isso por mim? Percebe? Como é importantíssimo também rendermos graças a Deus, como um combate ao pecado da ansiedade. Em último lugar, ele cita as petições. Devemos levar ao nosso Deus as nossas petições particulares, seja lá o que for que estiver lhe perturbando. E aqui é apresentar a Ele as petições de maneira específica. É falar para o Senhor de forma específica o que está lhe perturbando. O que é que te preocupa? O que é que tira a tua paz? O que é que está trazendo perturbação à tua alma? E não use aquele argumento de dizer assim, mas Deus já sabe. Antes que a palavra me venha à boca, Ele já sabe o que sairá dela. Então por que eu devo orar? E quanto mais especificar. Ora, se você falar isso, contra-argumentando a necessidade de especificar os seus pedidos, na minha própria fala já ficou claro que isso seria também um argumento contrário a orar em si mesmo. Não apenas orar de forma específica, mas o simples fato de orar não seria necessário, se você usa isso como argumento, que Deus já sabe. Mas como eu já falei aqui em outros sermões, Deus nos ordenou que nós orássemos. E isso já é razão suficiente para você obedecer. Deus disse, ore. Mas não apenas isso. Através desse instrumento, desse meio de graça maravilhoso, o Senhor combate a nossa ansiedade. Quando oramos a Deus da maneira como Ele ordena, esse meio de graça, que é a oração, será um santo remédio contra o pecado da ansiedade. Você quer combater a ansiedade? Eis aqui a receita diante de você. Além de Mateus 6, além de outros textos, além dos Salmos, você tem diante de você, em Filipenses 4, a receita. Você não precisa de um psicólogo. Você não precisa de ansiolíticos. Você não precisa de nenhum medicamento. Você tem a própria palavra de Deus, autoritativa, inspirada pelo próprio Espírito Santo, como suficiente para tratar todo e qualquer pecado. Todo e qualquer pecado, inclusive da ansiedade. É assim que você combate esse pecado? É dessa maneira? Orando ao Senhor Deus diariamente, não só por causa disso, mas também por causa disso, para combater os seus pecados, combater o pecado da ansiedade. Via de regra, irmãos, quando alguém se demonstra demasiadamente ansioso, vivendo assim de tal forma que só mergulha cada vez mais na ansiedade, na preocupação, no sufocamento, via de regra, é uma pessoa que não tem uma vida de oração constante. Não tem.
Eu não estou afirmando com isso que você não pode acontecer com você. O pecado da ansiedade não vir ao seu coração, mesmo você buscando em oração a Deus diariamente. Pode acontecer. Mas se acontecer, você terá mais força para lutar contra ele. Através das orações. Tem sido assim que você tem combatido a ansiedade? Pelo método de Deus, pela prescrição do médico dos médicos? Veja a consequência. Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Primeira parte do versículo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ele diz: independentemente de qual seja a resposta de Deus à oração, levar as nossas preocupações a Ele, ao Senhor, em oração, nos traz essa paz, que é abundante e sobrenaturalmente derramada sobre nós. Entenda isso. Mesmo que nas suas orações, você apresentando a Deus de forma específica uma petição, mostrando para Ele que é isso ou aquilo que está te trazendo essa angústia, essa preocupação, ainda que Deus não responda exatamente como você tem pedido, no mínimo, o que já é algo maravilhoso e impressionante, Deus nos garante a sua paz, que excede todo o entendimento. Percebe? Mesmo que a resposta não seja exatamente como você tem pedido, você já tem uma coisa garantida. Não é que pode acontecer, não é que talvez aconteça, é garantido. Se você combate a ansiedade com as orações, como Deus ordena, já está garantido paz que excede todo o entendimento. E essa paz, meus irmãos, não pode ser diferente, uma vez que nosso Deus é paz, o próprio Deus é paz, como o próprio Paulo falou em Romanos 16:20, Efésios 2:14. Ou seja, como toda paz pertence ao nosso Deus, de modo exclusivo, só Ele pode oferecê-la. E a palavra paz aqui, ela tem como significado, ela significa uma tranquilidade de alma, uma quietude interior, que acalma a turbulência de corações atribulados. Quando lançamos nossas cargas sobre o Senhor, deixamos de nos sentir estressados e perturbados. Ou, como diz Paulo, conhecemos uma paz que excede todo o entendimento. Ou seja, algo que está além da compreensão ou explicação humana. Não há explicação para essa paz, exceto que Deus a provê. É uma paz sobrenatural, que inunda o coração e faz submergir a preocupação. Quando um crente ora, quando você ora, crente, Deus pode até não mudar as circunstâncias em que você está inserido na sua vida, mas Ele muda o seu coração. A forma de você lidar com essas circunstâncias é completamente transformada quando você ora com fé a Deus para combater a ansiedade. Atente-se a isso. As circunstâncias podem não mudar. Por exemplo, pode ser que a doença não seja curada. Pode ser que a resolução daquela situação específica não seja como você queria que fosse. Mas mesmo que as circunstâncias não mudem, o teu coração é inundado de tal forma pela paz de Deus, que excede todo o entendimento, que você pode lidar com aquilo de uma maneira não atribulada, de uma maneira não perturbada, de uma maneira que você, mesmo em meio ao caos, sente paz. Ele completa o versículo afirmando: esta paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Atente-se, ao verbo aqui guardar é um termo militar, que descreve um soldado que vigia um prisioneiro. Paulo estava sendo vigiado, você lembra o contexto? Quando Paulo escreve Filipenses, estava em Roma, preso, escrevendo essa carta, assim como outras, e ele estava sendo vigiado pela guarda pretoriana.
a guarda do imperador. Paulo utiliza aqui essa ilustração quando ele se refere à paz que guarda o coração e a mente, protegendo o coração e a mente de uma maneira muito segura contra a ansiedade, impedindo que a ansiedade entre no coração. O medo poderia até insistir em entrar, pode até insistir, mas é barrado. Quando precedida de oração, a paz de Deus está sempre montando guarda, como uma sentinela, sobre o coração e a mente daqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a pessoa interior, todo o nosso interior está sendo fortalecido contra os ataques das preocupações. E a ansiedade não consegue romper a linha de defesa divina. O cristão que ora de forma confiante é protegido contra o inimigo da preocupação. É assim que funciona. Quando você faz dessa maneira, orando a Deus, combatendo a ansiedade, a paz monta guarda no teu coração e impede que a preocupação e a ansiedade adentre a tua alma. Mas note como Paulo destaca aqui a maneira dessa paz ser encontrada apenas em Cristo Jesus. Essa paz sobrenatural de Cristo, do Cristo todo suficiente, nos garante tranquilidade mesmo em meio à tempestade, as tempestades mais turbulentas da vida. Como o nosso Senhor nos prometeu em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Essa paz não vem deste mundo, nem de nada que exista nele. Ao contrário, desce do alto, como um rio cujas águas aumentam de volume de repente, inundando um coração perturbado. E essa paz é encontrada exclusivamente em Cristo Jesus. Não há nenhuma gota de paz genuína fora dele, nenhum momento de alívio que se possa encontrar em qualquer coisa que não seja o descanso nele. Toda paz e todo conforto são encontrados em Cristo e somente em Cristo. A semelhança de quando o Senhor estava no barco, e mesmo em meio àquela tempestade, aquela turbulência, ele pôde se manter dormindo tranquilamente. Essa é a situação que todo crente ele enfrenta, ele passa por ela. Quando está em Cristo, seguro nele, tudo ao redor pode estar como uma tempestade acontecendo. Mas há uma tranquilidade interior tão profunda, tão arraigada na palavra de Deus, no Cristo que nós professamos, que essa turbulência não vem a nos causar nenhum tipo de preocupação, de ansiedade. Por favor, não entenda errado o que eu estou falando. Não entenda preocupação no seu sentido mais abrangente aqui, como lidar com o problema. Você vai se atentar ao problema, é claro, você vai enxergar ele. Estou falando de você ficar perturbado com ele a ponto de perder a sua paz e não confiar em Deus, e não olhar para a sua providência, e não orar. Tudo isso é pecaminoso, se você assim age. Mas se você age como o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, a paz de Deus excede todo o entendimento. Você já experimentou isso? Se você está em Cristo, eu tenho certeza que você já passou por alguma experiência assim. Algum momento da sua vida que você teve que enfrentar uma luta muito grande, algo muito difícil de lidar, talvez um luto. E aí mesmo em meio àquela dor e aquele sofrimento, você de fato sentiu uma paz inundar o seu coração, aquietar a sua alma, trazer conforto em meio à dor, consolo ao seu espírito, sabendo que você, por mais que esteja doendo enfrentar aquilo, pode continuar tranquilo, caminhando, porque Deus tem cuidado de você. Todo cristão experimenta isso ao longo da vida. Ora mais, ora menos, mas quando menos não porque falta a paz
por culpa do Senhor, jamais. Quando experimentamos menos é porque nós estamos buscando menos essa paz. E os meios que Ele nos dá para nós experimentarmos. Para que nós venhamos experimentar a paz de Deus, meus irmãos. Essa paz que excede todo entendimento. E que serve para combater qualquer conflito, inclusive dentro da igreja. É nesse primeiro lugar, confiar em Deus. Você tem confiado em Deus? Não da boca para fora. Não apenas afirmando que Deus é todo poderoso, todo suficiente na sua vida, onipotente, que Ele é o Senhor, tudo bem, você deve afirmar isso, mas não apenas afirmando, mas vivenciando isso, crendo nisso. Confia em Deus de fato. Se confia, a paz de Deus é experimentada por você. Mas não apenas precisamos confiar em Deus para usufruir dessa paz que vem do Senhor. Precisamos também ter nossa mente dominada por Deus. Versículos 8 e 9. Primeiro versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo agora atinge o clímax do seu apelo. O que se segue não é apenas para alguns cristãos. Isso não está reservado apenas àqueles cuja consciência é extraordinariamente sensível ou aos que são naturalmente emotivos. Ao contrário, é para todos os cristãos, todos os que nasceram na família de Deus. Nenhum de nós está acima disso e ninguém está excluído disso. Essa ordem de Paulo aqui, que ele começa no versículo 8, sobre essa mente, esse pensamento ser ocupado de tal forma por Cristo, pela palavra de Deus, por todas as virtudes mencionadas por Ele, é para todos nós. Não apenas para os filipenses, mas também para a Betel, que ouve essa palavra nessa noite. Essa ordem do versículo 8, escute atentamente, é para você. Perceba como Paulo prioriza a mente. A expressão ocupar o pensamento significa pensar, estar focado mentalmente. Os filipenses deveriam se concentrar naquelas coisas que são dignas do seu pensamento. E a raiz da palavra grega traduzida aqui por ocupar o pensamento, logizomai, ela entrou em nosso idioma por meio de palavras como lógica. Trata-se de um termo matemático que transmite a ideia de fazer cálculo complicado, que exige grande concentração. Significa calcular, avaliar, considerar, levar em conta, e transmite a ideia de pensar atentamente sobre algo. Os filipenses deveriam estar mentalmente focados e ocupar intelectualmente o pensamento com aquilo que é legítimo e apropriado. Além disso, observe como a expressão aparece aqui, em que tempo ela aparece, no tempo presente, o que traz a ideia de algo contínuo, é um pensamento contínuo. Os filipenses e os irmãos aqui da Betel, todos nós, devemos pensar continuamente nessas coisas. Não há nenhum dia de folga para essa obrigação. Note também que o verbo está na voz ativa, indicando que eles devem agir para refletir sobre essas coisas. Além disso, é um imperativo, é um mandamento apostólico, emitido com autoridade divina. Mais uma vez, Paulo não está dando uma sugestão apenas, mas ordenando pela palavra de Deus, ou a palavra de Deus nele, está lhe dizendo, a você e a mim, pense nessas coisas, ocupe seus pensamentos com essas virtudes aqui. E qual é a razão de Paulo falar isso? Qual é o embasamento que Paulo tem para poder ordenar que nós venhamos, assim como os filipenses, a ocupar o pensamento com todas essas virtudes? Qual relação há entre o pensamento e a prática? Ora, meus irmãos, se nós nos concentramos naquilo que é certo, viveremos corretamente. Da mesma forma, se nos concentrarmos naquilo que é errado, viveremos de maneira errada. Existe uma conexão indissolúvel entre pensamento e vida, entre aquilo que você alimenta a sua mente e aquilo que você leva para a prática de vida.
Pensamentos certos produzem uma vida correta. Pensamentos errados produzem uma vida errada. Não podemos concentrar nossos pensamentos em coisas erradas e depois esperar que nós venhamos a viver de forma certa. Sobre esse assunto, o pastor John MacArthur comenta o seguinte, ele diz assim: a estabilidade espiritual é consequência de como uma pessoa pensa. A Bíblia não deixa dúvidas de que o modo de viver das pessoas é produto de seus pensamentos. O nosso catecismo, na pergunta 135, sobre os deveres exigidos no 6º mandamento, não matarás, reconhece a influência da mente sobre o corpo. Por isso, entre os deveres que os nossos pais falam ali na resposta a essa pergunta, está o sossego de espírito, ou, em algumas traduções, o serenar a mente, que é encarar a vida serena e alegremente. Por quê? Porque é importante que os nossos pensamentos estejam cheios, estejam bastante carregados, bastante encharcados daquilo que é virtuoso, daquilo que é santo, daquilo que é agradável a Deus, para que isso venha a trazer uma prática de vida também santa, também de acordo com a palavra de Deus, e também traz até influência sobre o nosso físico. Mas o que então que nós devemos pensar? Ora, Paulo fala. Paulo vai citar aqui princípios eternos e transcendentes que se estendem ao longo dos séculos, culturas e continentes, que são aplicáveis e relevantes para cada um de nós hoje em dia. Não era, repito, uma ordem para os filipenses, algo que ficaria num contexto cultural, só apenas para aquela época, não. Mas o que Paulo lista aqui, essas 8 virtudes, são para nós também. Imagine isso agora, o apóstolo Paulo se dirigindo, ou colocando melhor, o Espírito Santo de Deus, falando pelo seu apóstolo, a você, pessoalmente, sobre essas virtudes. Antes de comentar cada uma delas brevemente, cito o pastor presbiteriano James Montgomery Boyce. Ele comenta esse texto e diz o seguinte: Paulo não está nos dizendo para refletirmos sobre o que pensamos que é amável ou o que sentimos que é de boa fama, como se a medida dos valores dependesse de nossa avaliação dos mesmos. Ele está apelando para absolutos morais e estéticos, dizendo que é nosso dever como cristãos, procurar estas virtudes e ser formados por elas. Ao enunciar cada um desses princípios, ele coloca uma cerca em torno daquilo que devemos permitir que entre em nossa mente. É assim que você deve olhar para cada uma dessas virtudes, como uma cerca que deve proteger os teus pensamentos. Primeiro, ele diz, tudo que é verdadeiro significa aquilo que é confiável e fiel, oposto do que é falso ou mentiroso. Ou seja, a mente do cristão, a sua mente, crente, precisa estar fixada em tudo que é real, genuíno e autêntico. Depois ele fala, em segundo lugar, tudo que é respeitável, ou também pode ser traduzido aqui por honesto. Significa o que é nobre, digno, excelso, elevado, venerável, augusto. Representa aquilo que é de elevada moralidade. Assim, os cristãos devem concentrar seus pensamentos em coisas elevadas, pensando sobre o que os põe de pé e não sobre o que os põe para baixo, de forma pecaminosa, claro. Terceiro, tudo que é justo, ou também tudo que é certo, significa o que é correto e santo, o que está de acordo com a lei de Deus. Nos tempos antigos, essa palavra era usada em relação às balanças do mercado. Uma medida padrão era colocada em um dos pratos da balança e os grãos eram despejados no outro prato, até que os 2 pratos ficassem equilibrados. Quando isso acontecia, dizia-se que eles estavam certos ou justos. É essa a ideia aqui. É nisso que você tem que pensar. 4. Tudo que é puro vem da mesma raiz aqui das palavras santo, santidade, santificação.
Essa palavra se refere ao que não está misturado com impurezas morais e é separado para ser eticamente limpo. É tudo que não é misturado com sujeira ou adulterado com corrupção moral. Quinto, tudo que é amável. Fala daquilo que é agradável, atraente e belo, que reflete beleza ética. Essa palavra refere-se à beleza da santidade em contraste com a feiura do pecado. Representa o que é doce, gracioso e generoso, o oposto do que é rude, grosseiro e feio. Sexto, tudo que é de boa fama, ou também boa reputação, significa aquilo que é bem falado ou altamente considerado. Essa expressão aqui se refere ao que é bem considerado por Deus, altamente respeitável aos olhos de Deus. Sétimo, se alguma virtude há, ou seja, virtude mental, somente aquilo que reflete um alto padrão moral deve ocupar nosso pensamento. Em oitavo lugar, se algum louvor existe. Isso abrange tudo o que é ou pode ser louvado por Deus. Significa que devemos pensar sobre o que pode ser aplaudido na presença de Deus. Essas 8 marcas, 8 virtudes definem o que deve saturar nosso pensamento. É nisso que você tem pensado? São nessas coisas que você satura o seu pensamento? O que é justo, o que é santo, o que é agradável a Deus, aquilo que pode ser aplaudido na presença de Deus? Como você pode experimentar a paz de Deus se você satura os seus pensamentos com tudo aquilo que é o contrário disso? Com tudo aquilo que é mentira, que não é respeitável, que traz injustiça, que é impuro, que é odioso? Como você pode experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz que vem do Senhor Deus, se você assiste a filmes e séries ou qualquer outra coisa, coloca diante dos seus olhos coisas que vão trazer pensamentos impuros a você? Como você pode experimentar essa paz se você só conversa sobre coisas que também são contrárias a essas virtudes? Percebe como uma coisa ligada à outra, completamente ligada à outra? Como você pode ter santidade na sua vida prática, diária, se o teu interior é alimentado com tudo aquilo que é podre espiritualmente? Se você se alimentasse, o seu corpo físico, apenas com comida estragada, apenas com coisas que, de forma bem explícita, não há nenhum questionamento quanto a isso, farão mal à sua saúde, qual é a consequência disso? Você sabe que aquilo não presta, aquilo passou da validade, qual é a consequência disso? Adoecer, até mesmo morrer, se você apenas alimentar o seu corpo com essas coisas. Como você pode não usar a mesma lógica para os seus pensamentos, com relação à sua vida espiritual? Se você alimenta seus pensamentos apenas com aquilo que desagrada a Deus, como você pode agradar a Deus na sua vida prática? É impossível. É impossível. E não, isso não quer dizer que você tem que o tempo inteiro estar lendo a Bíblia, orando, deixando de fazer outras coisas, como o seu trabalho, onde você vai exercer o seu trabalho, né, fora de casa ou dentro de casa. Mas é em tudo que você faz, até nos afazeres domésticos, tudo que você faz, criando seus filhos, tudo que você faz, você sempre procurando alimentar a sua mente, seus pensamentos com essas virtudes. Lembrando-se do que a palavra de Deus fala sobre cada uma dessas coisas. E aí sim, com a mente purificada dessa forma, combatendo o pecado direto, sem descanso, sem folga alguma, continuamente, você terá condições de experimentar, sem sombra de dúvida, a paz que excede todo entendimento. Da mesma forma como Paulo falou anteriormente que isso é experimentado em Cristo, ele reafirma aqui. Ele diz, de maneira implícita aqui, que tudo que está exposto diante de nós aqui, essas virtudes, só pode acontecer conosco, só pode preencher nossos pensamentos
se estivermos ligados a Cristo. É claro que um ímpio não vai produzir essas coisas. Alguém que está apartado do Senhor, alienado de Deus, seus pensamentos virão de mal a pior. Mas um crente que conhece a luz, que conhece a verdade, já foi iluminado a sua mente, precisa assim viver com esse tipo de pensamento. Por outro lado, eu não quero que você seja conduzido a uma situação de achar que, então pronto, não há nenhuma saída. Na verdade, eu até quero, mas não para você ficar lá, não permanecer lá. Porque você sabe que por mais que você busque isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, e eu busque também, nós não conseguiremos perfeitamente nessa vida. Não há como. Não há como, porque desde o seu nascimento, você nunca esteve sempre, perfeitamente pensando essas coisas. Desde a mais tenra idade, você já nutria seus pensamentos com coisas pecaminosas. Você sabe que essa é a sua realidade. E que assim o será até o final da sua vida. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque Ele sim, nunca passou um pensamento impuro na sua mente. Nunca passou nada injusto na sua mente. Nunca passou nenhuma mentira na sua mente, produzida por Ele mesmo. Jamais. Jamais. Cristo cumpre todas essas virtudes perfeitamente. E porque Ele cumpre cada uma dessas coisas, podemos descansar nele. Porque o seu pensamento foi e é perfeito. E os nossos não são. Mas ao mesmo tempo que isso é verdade, isso também nos motiva e nos conduz a buscarmos a viver assim. Esse padrão aqui elevado de moralidade, de ética, que flui da palavra de Deus. Tudo que estiver de acordo com esse padrão é aceitável e agradável a Deus. Mas o que estiver aquém desse padrão é inaceitável. Devemos guardar nossa mente, porque em pouco tempo nos tornaremos semelhantes àquilo sobre o que estamos pensando. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Se você alimenta seus pensamentos com porcarias, não ache estranho quando você estiver rolando na lama. Mas note que no final ele fala agora sobre a prática do que ele pregou, a prática que os filipenses deveriam ter. Olha como tem a associação. Alimenta os pensamentos com essas virtudes e agora vamos para a prática disso. Ele diz: o que também aprendestes, versículo 9, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Como é que a gente coloca esses pensamentos, esses padrões de pensamento em prática? Uma das formas de colocarmos o padrão de pensamento aqui que Deus nos exige em prática, uma das formas está descrita no versículo 9. Qual seria? Observando irmãos mais maduros, especialmente nossos líderes, nossos ministros, como eles fazem em suas vidas para que a gente venha a fazer nas nossas. Ou seja, à medida que o meu pastor, como o apóstolo Paulo, imita a Cristo, eu também o imito. Os filipenses deveriam olhar para o apóstolo Paulo, para o que aprenderam, receberam, ouviram e viram em Paulo, e colocar isso em prática. Há uma conexão direta entre o que é exigido no versículo 8, o padrão de pensamento virtuoso, e o que Paulo ordena no versículo 9. Enquanto se esforçam para pensar no que é aceitável, os filipenses deveriam olhar para Paulo e imitá-lo. No versículo 9, Paulo ensina 4 maneiras de colocar em prática o que ele aconselhou no versículo anterior. Vamos a elas e pretendo ser mais breve ainda. Primeiro, coisas aprendidas. Refere-se ao que o Paulo lhes ensinou e pregou quando estava em Filipos. O foco está na verdade que o apóstolo expôs e na sã doutrina que aprenderam. Isso ressalta, meus irmãos, a importância de todo cristão ter um ensino fiel e a pregação fiel, genuinamente bíblicos, exatamente como os filipenses tiveram.
Percebe a importância? Mais uma razão para você congregar numa igreja onde o ensino da palavra seja fiel, onde a pregação do evangelho aconteça. Porque uma razão apresentada aqui é que isso acontecendo, vocês terão as suas mentes, os seus pensamentos alimentados por aquilo que é virtuoso, por aquilo que é de boa fama, por aquilo que dá glória a Deus. É importantíssimo por várias razões, dentre elas, ter nossas mentes alimentadas pela palavra de Deus a cada dia do Senhor. Em segundo lugar, coisas recebidas. Essas mesmas verdades também foram ensinadas aos filipenses, como Paulo diz, nas coisas que eles receberam. Aqui Paulo se refere à epístola, justamente essa aqui que ele escreveu. O ensino por meio do escrito, de forma mais precisa. Perceba a importância da leitura pública das Sagradas Escrituras no culto solene. Este elemento de culto que Paulo já mencionou também em Colossenses 4,16 e 1 aos Tessalonicenses 5,27. Elemento de culto público, a leitura da palavra de Deus, que já ocorria no Antigo Testamento e perpassa também no Novo Testamento. Você não pode pensar na leitura bíblica do culto solene, como nós temos aqui, como se fosse uma invenção do ministro da igreja, como se fosse uma prática apenas histórica e tradicional dos reformados, não. Mas, antes de qualquer outra coisa, como algo prescrito pela própria Bíblia. Não é opcional. Ler a Bíblia no culto solene, a leitura feita pelo liturgo, ela é uma coisa obrigatória. Um mandamento de Deus, cumprindo assim o seu princípio regulador do culto. E nessa leitura que ocorre no culto solene, a igreja de Cristo é altamente abençoada, edificada pelas coisas que recebem pela leitura dos escritos, das sagradas escrituras. Além disso, perceba também a importância de nós orarmos pelos ministros, pelos teólogos, para que eles produzam cada vez mais materiais escritos para a edificação do corpo de Cristo, que estejam de acordo com esta revelação, para que eles não apenas sejam uma bênção para a igreja de Cristo na oralidade, mas também na escrita. Se você já tem algum tempo de fé, você com certeza pode falar como os filipenses poderiam falar. Vocês já têm sido abençoados pelas coisas que aprenderam e que também que receberam. Tanto oralmente como também pela escrita. Terceiro, coisas ouvidas. Refere-se ao que eles ouviram de Paulo. Isso inclui, especialmente nesse caso aqui, irmãos, os relatos daqueles que estiveram com Paulo e observaram como ele conduzia sua vida, especialmente quando estava na prisão, ou seja, aqueles que estavam com Paulo na prisão e levaram os relatos, os testemunhos para os filipenses, de como Paulo estava lidando com aquela situação, como Paulo estava reagindo àquela prisão. Como é que ele reagia ao sofrimento? Considerava como injusto? Confiava na providência de Deus? Oferecia a outra face? Respondia com graça aos que o amaldiçoavam? Estava ansioso e preocupado ou cheio de paz? Essas notícias espalharam-se rapidamente e chegaram até Filipos. Relatos orais sobre a prisão de Paulo em Roma e sobre como ele estava reagindo eram um poderoso instrumento de ensino. Como ele estava se comportando àquele sofrimento. Aquilo serviria para ensinar os filipenses. Da mesma forma, irmãos, quando vocês olham para a vida dos ministros de vocês, para os presbíteros de vocês, para os diáconos, para os oficiais como um todo, e até mesmo para outros irmãos mais maduros na fé, que passam por esses sofrimentos, enfrentam essas dificuldades, como eles reagem a isso de forma bíblica, isso também serve para o vosso ensino, para alimentar as vossas mentes com coisas boas, com coisas santas. Por último, Paulo diz coisas vistas. Essa recomendação refere-se ao que eles observaram diretamente na vida de Paulo. Deveriam lembrar como ele andou na fé, como se comportou e quais foram suas ações e reações. Seguir o que eles tinham visto em Paulo os ajudaria a serem imitadores dele e, no fim das contas, de Cristo.
Aqui não apenas ouvindo de outros os relatos, mas a própria experiência que eles tiveram com o apóstolo Paulo, quando Paulo esteve com eles, também seria mais um encorajador para eles. Depois de Paulo citar essas 4 coisas, ele diz: isso praticai. A palavra praticar aqui é bem simples o seu significado. Fazer, executar, realizar. Trata-se de mais um verbo que está no imperativo, é uma ordem. Isso praticai. Irmãos da Betel, isso praticai. Também no tempo presente, indicando um esforço contínuo na vida deles. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês precisam viver de uma maneira coerente com a minha vida e com os meus ensinamentos. O que acontece quando nos esforçamos para ocupar o pensamento com o que é santo? O que acontece? Se você tem agido assim, o que acontece se você se esforça para ocupar o seu pensamento, usando todos esses meios aqui que Paulo nos mostra, para ocupar o seu pensamento com o que é santo? O que acontece? O Deus da paz estará convosco. É essa a consequência. A pureza da mente é essencial para a paz do coração. A paz aqui mais uma vez aparece, como no versículo de número 7, como ali uma consequência de confiar em Deus, combatendo a ansiedade, orando ao Senhor. A paz excede todo entendimento, vai inundar o coração do crente. Pois bem, da mesma maneira aqui, se você ocupa o teu pensamento, se a tua mente, o teu pensamento é dominado pelo próprio Deus, pelas coisas de Deus, que agradam a Deus, se isso é verdade na sua vida, o Deus da paz estará convosco. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Garantida, que você experimenta agora, já. E claro que essa paz aqui, que tem mais um aspecto subjetivo, ela só pode ocorrer se você já tiver sido alcançado pela paz do seu aspecto objetivo. Colocando de outra forma, aquele sermão, o último sermão que eu preguei aqui, que os irmãos devem lembrar, acerca da paz que ocorre entre Deus e pecadores através da reconciliação por meio de Cristo Jesus. Para você experimentar essa paz aqui, que excede todo entendimento, a garantia de que o Deus de paz estará convosco, que estará com vocês em meio a qualquer luta, tudo isso só ocorre se você anteriormente tiver em paz com Deus por meio de Cristo, reconciliado com Ele de uma vez por todas. Então, por um lado, o ímpio não pode experimentar isso enquanto não é convertido, enquanto não tiver paz com Deus por meio de Cristo. Por outro, vocês que já experimentaram, crentes, crentes da Betel, vocês já experimentaram isso. Vocês já estão reconciliados com Deus por meio de Cristo. Então, por que vocês não têm experimentado também esse aspecto subjetivo? Da paz que excede todo entendimento. Da promessa de que o Deus de paz estará convosco. Ah, mas eu creio sim nisso, eu sei, eu sei que isso é verdade. Então, por que você não vive em conformidade com isso? Por que não tem sido assim convosco? A paz no coração só pode vir de Deus, meus irmãos, pois é parte do fruto do Espírito Santo que Cristo dá. Concluímos lembrando que há uma citação naquele livro do Thomas Brooks, portanto, Thomas Brooks, sobre os remédios santos para combater as artimanhas de Satanás. Ele fala que uma das maneiras de nós combatermos essas artimanhas do maligno é buscar a paz com Deus e uns com os outros. Como é que você combate o adversário, o inimigo de Deus, dentre outras formas? Buscando paz com Deus e uns com os outros. Na igreja de Cristo, aqui visivelmente na Betel, nós temos que evidenciar essa paz que já experimentamos de Deus e vivermos uns com os outros dessa maneira, começando em nossos lares, se estendendo na igreja. Voltando à canção,
mais precisamente seu início, que propositalmente eu omiti, o compositor ainda fala naquela canção. Ele diz assim: imagine não haver o paraíso. É fácil se você tentar. Nem o inferno abaixo de nós. Acima de nós, só o céu. O desejo de paz do compositor, do famoso cantor dos Beatles, John Lennon, evidencia-se em toda a sua letra, especialmente nesse trecho, como uma falsa paz. Não a paz que excede todo entendimento. Não do Deus da paz que promete estar com o seu povo, mas uma paz que anula as realidades sobrenaturais, que anula céu e inferno, que anula toda e qualquer religião, principalmente a religião cristã, claro, as outras deveriam ser anuladas de fato, mas que há um ataque direto à própria religião cristã. Que paz é essa que este compositor e tantos outros pacifistas tanto lutam? É uma falsa paz. Lennon estava errado. A paz que ele cantou nessa música não é a paz verdadeira. Ninguém pode experimentá-la a não ser por meio de Cristo. Por quê? Porque a razão de existir tanto conflito ainda no mundo e até mesmo na igreja visível é a falta de paz com Deus. E os povos, as nações, só serão reconciliados uns com os outros quando forem reconciliados com Cristo. E glória a Deus, porque há uma promessa bíblica, uma não, inúmeras, no Antigo e Novo Testamento, de que um dia isso acontecerá. Deus trará sim essa paz de uma maneira final, não apenas sendo experimentada por nós individualmente nesse sentido, mas também de forma perfeita, vivenciando uns com os outros, sem mais conflitos, sem mais guerras. E aí você não precisa só imaginar. Creia, porque assim Deus fará. Enquanto isso não acontece, enquanto o Senhor Deus não traz essa paz a todos os povos, nesse sentido último, escatológico, continue crendo e confiando que Deus já tem te dado essa paz, hoje e agora, mesmo em meio a todas as dificuldades e conflitos que enfrentamos em nossas vidas. Que Deus nos ajude a assim perseverarmos na paz com Deus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus de toda paz, Deus que nos concedeu já a paz com o Senhor por meio de Cristo. Deus que nos trouxe a reconciliação maravilhosa e que, mesmo em meio às dificuldades que temos em nossas vidas, ó Deus, Tu tens nos sustentado e fortalecido nossa fé e acalmado nossos corações. Te louvamos por isso, Senhor, e te imploramos que assim continue trabalhando em nós, para que o Teu povo que ouviu esta palavra aqui e aonde vier a ouvir, que venha, ó Deus, a gozar dessa paz, a experimentá-la de maneira vívida em suas realidades, e possam, ó Deus, dar testemunho do Senhor, que pacifica sim todo e qualquer conflito, seja contigo primeiramente, seja com o nosso próximo. Ó Deus, e que nós não venhamos a ser pacifistas, mas pacificadores de Cristo nessa terra. Que assim o seja, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.